Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago essa linda bolsa baguete, a bolsa Yasmin, gente, um trocadilho com IA, tá? Porque esse modelo aqui de bolsa eu vi algumas fotos rolando aí nos grupos de uma inteligência artificial que fez esse modelo de bolsa, tá? E eu quis trazer um modelo inspirado nele, não sei se ficou parecido, comenta aqui embaixo. Se você achou parecido, também vou deixar pra vocês a foto aqui na tela, tá bom? Mas eu gostei demais de produzir essa bolsa, gente. Fiz essa alça aqui diferente dessa vez, uma alça mais fininha também, levando em consideração a inspiração, tá? Lembrando também que todos os acessórios e o fio são lá da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Coloquei aqui a etiqueta, um tasselzinho, tá? Esse copinho também lá da loja Matilda, como vocês sabem. Todos os acessórios em metal da loja Matilda têm um tratamento especial que tem resistência maior à oxidação e um brilho incrível. Também utilizei aqui um par de argolas articuladas e um botãozinho imantado, tá? E ainda sobrou 24 gramas, tá, gente? De um rolinho de fio. Eu só usei um rolinho de fio. Eu vou tirar as medidas aqui pra vocês verem. Eu também fiz aqui a parte, ó, da base de crochê. Então, ficou uma aula super detalhada. Então, aqui de comprimento ficamos com um total de 21 centímetros a base e de largura ficamos com 6 centímetros. De altura nessa parte menor fiquei com 11 centímetros e na parte maior fiquei com 17 centímetros, tá? A alça ficou com quase 26 centímetros, tá? Mas eu mostro pra vocês tudo certinho se caso você queira aumentar ou diminuir o tamanho da sua bolsa, tá bom? Então, amanhã, dia 5 de novembro, começa a grande Black do crochê, tá bom, gente? Pra você que tá assistindo esse tutorial no lançamento, vão ter vários kits lá, tá bom, gente? Kits das minhas aulas também, que já tem passo a passo gratuito aqui no canal, com até 50% de desconto. E lembrando que vocês também podem utilizar o meu cupom, que é na NH, para ter mais 5% de desconto. Então, já pensou que descontão aí pra vocês encherem o ateliê de vocês de acessórios para produção, só que vai ser uma produção inteligente, vai ser uma compra inteligente porque você vai comprar acessórios que já tem as aulas tudo prontinho para vocês. Então você já vai saber como criar, a hora que criar, os pontos tudo bem certinho, tá? Então corre lá no Instagram também para vocês acompanharem de perto, que eu fiz um vídeo lá no feed explicando tudo bem certinho também, @naistem do mesmo jeito que tá aqui. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natana, eu espero muito que você fique comigo no canal Naistem Crochê, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui no canal, além de você ser um membro do Clube Fio a Fio, você também vai estar apoiando aqui o canal por R$ 6,99 mensais, menos de um cafezinho por dia, tá? Lá vocês vão ter acesso a 2 aulas inéditas por mês, mais as aulas que já tem lá disponíveis, tá? Aulas que eu não posto aqui no canal. Mas caso você não possa, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando aqui embaixo um coraçãozinho, o que você achou desse modelo, se você gostou dessa ideia de trazer modelos de tutoriais inspirados nos modelos de bolsas que as IAs fazem, comenta aqui também para me saber, tá? E também assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a trazer tutoriais gratuitos para vocês aqui no canal, tá? Lembrando que eu deixo para vocês todos os links na descrição de todos os materiais que vocês vão encontrar lá na loja Matilda, tá bom? Então bora pra aula! Então, meus amores, vamos lá para os materiais da nossa aula de hoje, depois de um leve susto, gente, caiu um gato aqui no meu ateliê. Então, pensa na bagunça que tá aqui, mas vamos lá que eu quero gravar essa aula pra vocês. Então, já adiantando pra vocês que todos os acessórios são lá da loja Matilda, tá bom? Os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar pra vocês um cupomzinho aqui na tela, que é na NH, pra vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Pra começar, vou utilizar o fio de malha Extra Premium da Fisher, tá bom? Ele tem 140 metros e de 25 milímetros. A cor é o terracota, tá? E a agulha indicada é da agulha número 5 até a agulha número 8, tá bom? Então, vou utilizar um rolinho, essa cor é muito, muito, muito bonita. Então, a gente vai utilizar somente um rolinho pra fazer essa baguete, tá? Esse modelo que vocês sabem aí, que a gente já viu várias vezes em IA, e eu fiquei doida pra trazer esse modelo pra vocês. Eu espero que fique parecido e eu já quero que você comente aqui se você achou parecido ou não, tá bom?
Vou utilizar também um par de argolas articuladas, também lá da loja Matilda, gente. Lembrando aqui, meus amores, que essas argolas, tá? Todas as ferragens, na verdade, da loja Matilda tem um banho especial, tá? Tem um tratamento especial que evita oxidação na peça, tá bom? Então, tem uma proteção muito intensa que vai trazer muito mais qualidade para suas bolsas. Também vou utilizar aqui um copinho, tá? Um porta-tacelzinho também lá da loja Matilda no dourado. E um botãozinho imantado. Opa! Então, são essas as peças que a gente vai utilizar lá da loja Matilda, tá bom? Então, não esqueçam de utilizar meu cupom que é na NH para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? E a agulha que eu vou utilizar vai ser a agulha número 6. Essa aqui é a agulha da Fios Kiki, uma agulha que eu venho falando para vocês há um bom tempo, porque é uma agulha muito boa, super confortável e que tem a mesma qualidade das agulhas gringas, porque ela desliza com muita facilidade, tá? E o preço é bem acessível, gente. Eu paguei menos de R$ 30 na Shopee, tá? Pela qualidade, pela beleza, pela pegada também, que é super confortável também, tá bom? Deixando aqui pra vocês na descrição o link pra adquirir também essa agulha diretamente lá da Shopee. Também vamos precisar de fita métrica, tesoura e cola para fazer os arremates e marcadores também para fazer a base, tá bom? Então bora para a aula. Então vamos lá, meus amores, começar aqui o nosso trabalhinho, tá? Para começar aqui a nossa base, gente, a gente vai deixar um pedaço de fio pra gente fazer um detalhe na nossa base, tá bom? E depois dessa ponta que a gente deixou sobrando, que eu vou iniciar o meu trabalho, tá bom? Ó, então vamos lá. Deixei essa pontinha aqui pra gente fazer um detalhinho e eu vou fazer aqui um total de 17 correntinhas. Só que a minha laçada inicial já vai contar como uma, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Então, vamos lá. Aqui agora, meus amores, a gente vai começar a fazer o nosso trabalho na nossa base, tá? Então, geralmente eu sempre trabalho aqui nessa parte do avesso, né, onde tem essas alcinhas, mas geralmente eu sempre trabalhava nessas alcinhas aqui de trás. Só que na nossa base a gente vai trabalhar na parte da frente, ó. Então eu viro aqui, eu tenho meus vizinhos, então eu vou entrar nessas alcinhas, tá? Vou pular a primeira, venho na segunda, pegando só uma alcinha, lastro aqui pra cima, um ponto baixo. Venho na próxima, laço um ponto baixo. Na próxima, laço um ponto baixo. Na próxima, laço um ponto baixo, tá? E eu vou fazer esse processo até eu chegar ali na minha laçada inicial. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu início, tá? Já na minha alcinha, aqui na minha laçada inicial. E aqui eu vou fazer 3 pontos. Então, eu entro aqui na minha laçadinha, faço um, viro um pouquinho meu trabalho, faço mais um, ó, eu tô fazendo aqui no meio. E agora eu viro totalmente e faço aqui, ó, o último, deixando essa alcinha livre. Mais um. Eu gosto, gente, de fazer na laçada inicial, porque, ó, se eu puxar aqui, fecha aquele buraquinho aqui no meio, tá? Ó. E agora vamos começar a trabalhar aqui nessa parte da frente. Então, para cada pontinha aqui dessa parte da frente, porque essa aqui é a curvinha, cada pontinho na parte da frente eu tenho que vir bem no pezinho dele, ó. Ó, bem no pé desse ponto, venho aqui e faço um ponto baixo. No próximo pontinho, no pezinho dele, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazendo desse mesmo jeitinho, até chegar aqui nessa parte inicial, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai completar a nossa curvinha. Então, meus amores, fiz aqui a parte da parte reta, e aqui esse meu primeiro pontinho é a parte da minha curva, tá? Então, aqui eu tenho que completar os meus 2 pontos. Então, eu venho bem aqui no pezinho dele, faço um,
E vou fazer o segundo bem em cima da correntinha que a gente pulou, ó. Bem em cima, tá? Pra completar a minha curvinha, certo? Então, vai ficar assim a nossa primeira carreira. E vamos pro fechamento. Solto aqui a minha laçada, vou vir nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente. Ó, trás pra frente. Coloco essa alcinha na minha agulha e trago aqui pra trás. Nessa primeira carreira, o fechamento vai ser no meu último pontinho, tá? Que eu fiz da carreira. Ele não tem a perninha completa, mas é só sair aqui no ponto baixo centrado, aqui na frente. Volto a alcinha na agulha e ajusto. Laço, trago aqui pra frente, ó. Fiquei com essa alcinha. E agora fiz o meu primeiro ponto. Na curvinha, a gente sempre tem que fazer aumentos, tá? Então, aqui eu tinha 3 pontos nessa curva e agora eu vou fazer 3 aumentos. Então, fiz o meu primeiro e agora eu faço o meu segundo. Fiquei aqui com o meu primeiro aumento. No próximo pontinho, laço, mais um aumento. Depois a gente vai fechar esse buraquinho aqui, tá bom? E agora, meus amores, a gente vai fazendo ponto baixo centrado, ó. Lembrando que tem que ser ponto baixo centrado, uma perninha para cada lado. Eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base nessa parte reta aqui. E esse processo eu vou fazer até eu chegar novamente nesses 3 pontinhos que a gente fez aqui nessa curvinha. Então, meus amores, caminhei aqui com meus pontinhos, tá? E agora eu cheguei aqui nos meus 3 pontos dessa curvinha, certo? E aqui eles ficam bem fechadinhos, mas eu também preciso fazer os meus 3 aumentos, tá? Então, aqui no meu primeiro eu faço um aumento. No do meio, o meu segundo aumento. E aqui no último, o terceiro aumento. Ó, então, fiquei aqui com a minha curvinha completa. E agora, eu vou caminhar com os meus pontos, tá? Na parte reta. Então, aqui na minha parte reta, antes de chegar no meu último pontinho da curva, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Então, vou caminhar aqui com esses 14 pontos até chegar ali no meu último espacinho, que eu vou completar a minha curvinha de lá. Então, vamos lá, meus amores, cheguei aqui no meu último pontinho. Já peguei aqui meus marcadores, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer depois, tá? Nessa próxima carreira. Eu vou fazer mais uma carreira, gente, mas eu vou mostrar pra vocês caso vocês queiram aumentar, tá? Então, aqui, eu preciso completar os meus 3 aumentos, né? Porque eu fiz somente 2. Então, eu tenho que fazer aqui o meu terceiro. Ó. E aqui a gente finaliza a nossa curvinha. O fechamento como que é? Mesma coisa, só que vai mudar que aqui a gente vai fazer o fechamento do meu primeiro ponto. Solto a minha laçada, vem nessas duas alcinhas aqui de cima, agulha de trás pra frente. Ó. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Ajusto bem e venho no meu primeiro pontinho que eu fiz a minha carreirinha. Coloco a salsinha na agulha, laço bem aqui, ajusto bem e trago aqui pra cima o meu primeiro pontinho, tá? E tá ficando assim a minha base, tá bom? Aqui, meus amores, o que eu tenho que fazer também? Eu tenho que sempre ajeitar a minha base. Por quê? Se vocês repararem, aqui o último ponto do aumento e o último desse aumento. Tá vendo que tá torto? Aqui, eu preciso ajeitar a minha base pra ficar retinho esse aumento, um de frente pro outro, tá? E assim, vai manter a minha base o mais reta possível. Então, eu dou uma ajeitadinha. E olha, pra vocês verem, só essa ajeitadinha já deu uma melhorada na minha base, tá? Aqui ela fica um pouquinho molinha, gente, porque a gente fez esse processo, mas depois a gente vai fazer uma costura aqui de ponto baixíssimo no meio, que vai deixar bem firme, tá? Então, não precisa se preocupar agora. Então, vamos lá. Aqui a sequência, meus amores, sempre vai aumentando. Aqui embaixo a gente fez 3 pontos, aqui foi 3 aumentos, agora vai ser um ponto sozinho e um aumento. Caso você vá fazer mais carreiras, na próxima, 2 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, enfim, vai continuar desse jeito, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto sozinho e no próximo eu faço um aumento.
Lembrando que é ponto baixo centrado. Eu vou tensionar bem aqui, ó, pra ficar bem bonito. No próximo, um ponto sozinho. E aqui nesse último pontinho, um aumento, tá? Eu falo último, gente, porque é o último ponto do meu aumento aqui, ok? Lembrando que agora a gente vai entrar na parte reta, e por isso até que eu peguei os marcadores para marcar. Ó, esse último pontinho que eu fiz, eu venho e marco ele aqui, para mim não me esquecer. E agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegar naquela curvinha ali de novo, tá? Pra gente fazer o nossa sequência aqui, ó. Então, quando eu chegar nesse pontinho, eu volto com vocês. Tá, meus amores? Fiz aqui meus 14 pontos da parte reta e vamos iniciar aqui a minha curvinha, tá? E aqui, meus amores, uma regrinha bem legal. Ó, quando a gente faz o último pontinho, o último da sequência, a última sequência é como a gente inicia. Então, se eu finalizei aqui com um aumento, a gente vai vai iniciar com um aumento, tá? Entro aqui e vou fazer um aumento. Já marco meu primeiro pontinho e faço aqui um aumento, tá? E aqui eu vou fazendo essa mesma sequência. Aqui agora um ponto sozinho, no próximo um aumento. E quando eu chegar aqui nesse último pontinho, gente, ele vai terminar o oposto. Se eu iniciei com um aumento, ele vai finalizar com um ponto sozinho, tá? Então eu vou continuar com essa sequência e já venho mostrar pra vocês aqui. Então, pessoal, como mostrei pra vocês aqui, ó, quando a gente inicia de um jeito, a gente finaliza de outro. Então, esse último ponto sozinho eu marco pra mim não esquecer e não me perder também, tá? E aqui agora eu vou fazer os meus 14 pontos sozinhos, como já falei pra vocês. Não pode esquecer de fazer aqui essa parte reta. A parte reta é somente ponto sobre ponto, lembrando que tem que ser ponto baixo centrado, tá? Então, pessoal, como mostrei pra vocês aqui, ó, fiz os meus 14 pontos e do mesmo jeito que a gente finaliza aqui, eu inicio, tá? Então, eu vou iniciar aqui com um ponto sozinho e agora um aumento. E reparem pra vocês verem que vai completar bem certinho, tá? Ó. Então, aqui eu finalizei a minha última carreira. Não precisa ser uma carreira muito larga, tá, gente? Pode ser uma carreira mais estreitinha. Caso você queira fazer somente 2 carreiras também dá, tá certo? Mas pra mim tá um tamanho ok aqui. Olha pra vocês verem. E aqui, novamente, a gente ajeita pra ficar bem retinho. Aqui, essa parte dos marcadores, ó. Bem retinho uma de frente pra outra. E aqui agora eu vou mostrar pra vocês, caso vocês queiram fazer uma outra sequência, continuar aqui com as carreiras. Como eu falei pra vocês, as próximas carreiras vão ter sempre a mesma coisa, né? Sempre vai aumentar um pouquinho. Então, nessa carreira foi um ponto sozinho e um aumento, na próxima vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, enfim. A única regrinha que a gente precisa aqui, gente, é não fazer aumento sobre aumento. Então, sempre quando eu tiver aqui uma sequência de 2 pontos juntos, eu vou deixar pra fazer os pontos sozinhos, tá? Então, na próxima carreirinha vai ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Como que eu vou fazer aqui? Aonde tem os aumentos, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, e aonde tem um ponto sozinho, eu faço o aumento, tá? E lembrando que do mesmo jeito que finaliza de um lado, inicia do outro, e aqui na mesma curva sempre vai iniciar de um jeito e terminar do outro, tá bom? Então, é só vocês continuarem essa mesma sequência, lembrando que sempre tem que ter a mesma quantidade de pontos retos aqui na parte reta, tá? No meu caso aqui são 14 pontinhos, ok? Então, vamos lá agora para fazer essa parte aqui do meio e iniciar a subida da nossa bolsa, tá? Então, aqui eu tenho aquele fiozinho que eu deixei sobrando e a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui nessa parte do meio. Então, vou vir bem aqui na parte central, onde tinha os 3 pontos sozinhos, entro com a minha agulha, vou laçar esse meu fio e trazer aqui pra frente, ó. Trouxe aqui pra frente. E agora, eu vou entrar entre esses buraquinhos aqui, ó. Tá vendo que eu tenho esses buraquinhos? Então, eu venho no próximo buraquinho com a minha agulha, laço esse fio que eu deixei sobrando, ponto baixíssimo. No próximo, laço ponto baixíssimo.
próximo, laço, ponto baixíssimo. No próximo, laço, ponto baixíssimo. Sem pular nenhum buraquinho, tá? Não pode pular. Eu tenho que fazer em todos aqui, ok? Isso daqui vai ajudar a minha base a ficar bem retinha também. Então, pessoal, subi até aqui em cima, ó, naquele buraco também onde estavam os 3 pontos. Agora, eu vou puxar o restante desse fio aqui pra fora e eu vou voltar ele aqui pra dentro, tá? Mas vocês podem trazer aqui, ó, na divisa de um pontinho ou num lugarzinho diferente. Então, eu trouxe um pouquinho aqui pra cima, mas eu vou procurar trazer bem no meio, ó. Como se fosse um ponto baixo centrado aqui. Ó. Trouxe pra cá e puxa essa pontinha. Eu só vou segurar essa ponta pra não desmanchar esse meu pontinho baixíssimo. Certo? Ó. E aqui agora, eu posso dar um nozinho aqui, gente. Eu sempre gosto de dar esse nozinho. Ele não é bem um nó, sabe? É só pra travar esse fio. E não ter risco. Eu pego aqui uma alcinha, laço, fico com uma alcinha aqui e puxo toda essa ponta pra cá. Isso aqui vai evitar que corra essa pontinha, sabe? E aqui agora vocês podem esconder aqui por algumas perninhas. Ó. E depois dá um pinguinho de cola e arremata bem certinho aqui essa pontinha, tá? Ó. E fica assim a nossa base, olha pra vocês verem como fica bem bonita. Não fica muito grande, também não fica muito pequena. Fica um tamanho ok. E aqui a gente vai começar a subir a nossa baguete, tá? Deixa eu tirar as medidas pra vocês verem com quantos centímetros ficou. Então, aqui, meus amores, antes do fechamento, tá? Vou trazer aqui, próximo desse primeiro pontinho de comprimento, ela ficou com 21 centímetros e de largura ficamos com quase 7 centímetros, tá? Então, um tamanho bem bacana. Agora, eu vou tirar meus marcadores e vamos iniciar aqui o nosso processo. Aqui, meus amores, não precisa se preocupar com o número certo de pontos, tá? Porque não precisa, a gente não precisa de números exatos para fazer esses pontos, tá? Pra gente fazer a nossa subida. Então, vamos lá pro fechamento, que aqui vai ficar um pouquinho diferente. Vou soltar aqui a minha laçada, vem nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, puxo aqui pra trás. Aqui agora a gente vai fazer um detalhe nessa parte da subida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui esse pontinho, mas antes eu vou pegar nesse nozinho, que são esses nozinhos que temos aqui, ó, nos pontos baixos, tá vendo? Cada pontinho baixo tem esse nozinho, tá? Então, eu pego esse nozinho porque eu vou pegar duas alcinhas pra trabalhar. Agora, eu laço, trago aqui pra frente e faço, tipo, uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo. E aqui agora a sequência vai ser sempre essa. Eu vou deixar essa alcinha da frente livre, vou pegar essa alcinha de trás e o nozinho. Então, vou ser duas alcinhas pra ficar bem firme, tá certo? E aqui agora, vou dar a volta em toda a minha base, fazendo desse mesmo jeito, pegando essas duas alcinhas somente, tá? Ó. Por toda a minha volta aqui. Já dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo os meus pontos, tá? Vamos contar aqui junto que eu acabei esquecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 pontos, tá? Então, ficamos com um total de 46 pontinhos aqui. Já fiz o arremate aqui da minha pontinha, tá até secando ainda. Sempre gosto de dar um pinguinho de cola, tá, gente? Pra ficar bem firminho. Agora, eu vou soltar aqui a minha laçada. Agulha de trás pra frente e pego aqui essa alcinha, tá? Aqui, meus amores, a gente vai fazer pontos baixos torcidos, só que centrado, tá? Então, trouxe aqui a minha alcinha pra trás e vou vir no meu primeiro ponto da carreira,
pegando bem no centro, ó. Uma perninha pra cada lado, do mesmo jeito que a gente tava fazendo na base. Volto a minha alcinha na agulha e ajusto. Laço o meu fio, trago aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, como que eu vou iniciar esse ponto? Eu vou girar ele e fechar o pontinho, tá? E vamos lá agora dando sequência, porque vai ser ponto baixo centrado. Então, venho no próximo ponto, ponto baixo centrado, trago aqui pra frente. Aqui vocês sempre têm algumas dúvidas, principalmente na hora de torcer o fio, porque vocês não vão torcer assim, você vai torcer essa alcinha por ela mesma. Então, você vai dar uma seguradinha aqui, ó, trago a agulha mais pra cá, deixando o fio na ponta e giro. Só essa partinha do fio, tá vendo? Agora eu laço e fecho. Venho no ponto baixo centrado, seguro aqui na base, trago, ó, o meu fiozinho bem no gancho, giro aqui e fecho. Venho no próximo pontinho, ponto baixo centrado, laço, trago pra frente, seguro essa parte de baixo, puxo aqui o fio pra pontinha do gancho, giro e fecho. Ó, e vai ficando torcidinho, bem bonitinho. Venho no próximo, laço, trago aqui pra frente, trago o fio na ponta do gancho, giro 360 e fecho esse ponto, tá? Lembrando que é ponto baixo centrado. Laço, trago aqui pra frente, trago o gancho aqui, giro, ponto baixo, ó. Então, eu vou fazer desse mesmo jeito por toda a volta. Já dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo ponto baixo, torcido, só que centrado, tá? Solto aqui a minha laçada, venho aqui nessa alcinha de cima, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. E a gente vai fazer o fechamento no meu primeiro pontinho também. E aqui a gente também tem que fazer o ponto baixo centrado, tá? Esse primeiro, ele sempre fica um pouquinho mais fechadinho, mas se você dar uma abridinha aqui, você vai conseguir ver o Vzinho. Você entra dentro dele, ó. A parte da frente é torcida, mas a parte de trás é do mesmo jeito dos pontos baixos normais, ó. Todos com perninhas. Então, laço, coloco a alcinha na agulha e ajusto muito bem. Ajustei, laço, trago aqui pra frente. Esse aqui a gente só gira, ó, 360 graus e fecha. Venho no meu próximo pontinho, ponto baixo centrado, laço, trago aqui pra frente, seguro, puxo a pontinha pro gancho e giro. Só entre ele, eu não vou mexer nessa alcinha aqui, ó, laço e fecho. Venho no próximo pontinho, ponto baixo centrado, seguro. Eu gosto de segurar porque isso aqui dá uma sustentação pra fazer o ponto, ó. Segura aqui, 360 e fecho. Próximo pontinho, laço, seguro, 360 e fecho. E também trazer pra ponta me ajuda também, tá? Ó. Me dá uma estabilidade maior. Então, a gente vai fazendo toda a carreira desse jeito. Vou finalizar mais essa carreira e venho mostrar pra vocês novamente o fechamento e o início da próxima carreira. Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo a minha terceira carreirinha. E vamos pro fechamento de novo. Então, aqui fiz o meu último pontinho, solto a minha laçada, venho aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente. Pego aqui embaixo dessas duas alcinhas, laço e trago aqui pra trás, tá? E aqui, o primeiro pontinho, ele sempre fica um pouquinho mais fechadinho, mas, ó, é só dar uma abridinha nele que aparece, tá vendo? Entra aqui no centro dele, coloco a minha alcinha na agulha e ajusto. Laço, trago aqui pra frente, e esse, o primeiro ponto, é sempre mais fácil, que é só 360 graus e fechar. E a partir dos próximos que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Vem no próximo pontinho, ponto baixo centrado, laço, segura aqui, puxa a minha agulha pra encontrar o gancho com o fio, e giro aqui entre ele mesmo e fecho. Próximo, a mesma coisa, laço, dou uma alturinha legal pra ficar bonito esse ponto, puxo o fio aqui pra ponta do gancho, seguro aqui embaixo e giro a alcinha em torno dela mesmo, tá?
E a gente vai subindo desse jeito, meus amores, olha pra vocês verem como vai ficar bem bonito. Ó, vai ficar bem bonitinho. E quando eu tiver aqui com algumas carreiras, que já deu um tamanho legal pra gente colocar o nosso botão imantado, eu volto com vocês. Então, meus amores, subi aqui algumas carreirinhas, tá? Lembrando que essa parte menor, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 carreiras, tá? Aqui, meus amores, outra dica que eu quero dar pra vocês, porque como a gente tá fazendo no ponto baixo centrado, eu preciso que essas carreiras subam o mais retinha possível. Caso a sua não esteja tão retinha, é só vocês irem dando uma puxadinha, ó, até ajeitar do jeito que vocês precisam, tá? Porque a gente vai fazer no ponto baixo centrado aqui também, e eu preciso que essa parte aqui esteja reta, pra ficar certinha a parte aqui das orelhinhas, do jeito que eu vou chamar, gente, tá? Essa parte aqui. Ó, aqui de altura, ficamos com um total de 10 centímetros e meio, quase 11 centímetros nessa parte aqui. Caso você queira aumentar, é só continuar com mais carreiras, tá bom? Mas a minha proposta, mais uma vez, essa aula aqui, que vocês gostam bastante, é para utilizar somente um rolinho de fio, tá certo? Então, agora vamos aqui pro fechamento de carreira. Vou pegar aqui minha tesoura, vou cortar aqui um pedacinho desse fio. Gente, essa tesoura é muito afiada, ó. E maravilhosa, a mesma qualidade aí de agulhas para tecido. A minha avó era costureira, gente. E, nossa, eu lembrei muito dela quando eu vi essa tesoura. Então, para você que quer adquirir uma tesoura dessa daqui, vou deixar o link na descrição. Essa daqui é a de 15 centímetros, mas tem uma menorzinha que já é o suficiente, porque é muito afiada, gente. Ótimo para arremate. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer meu fechamento? Vou soltar todo esse meu fiozinho aqui pra fora, tá? Vou tensionar bem também, certo? E vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima. Agulha de trás pra frente, laço, puxo aqui pra trás. Viro o meu trabalho e vou fazer o fechamento de carreira. Então, antes de eu pegar nessas duas alcinhas aqui, eu tenho que passar por dentro do nozinho, ó. Esse nozinho, pra depois sair no meio dessas duas alcinhas. Laço, trago pra cá. Algumas das meninas sempre me perguntam, como que você consegue fazer esse fechamento desse jeito e tal? Então, meus amores, a gente sempre tem que procurar deixar essa alcinha na mesma distância das outras, ó. Tá vendo que ela tá um pouquinho maior, ó? Se deixar assim, eu vou saber que aqui é onde tá meu arremate. Então, o que que eu faço? Eu sempre procuro deixar na mesma distância das outras, tá? E essa alcinha eu não posso mexer com ela, só que eu tenho que arrematar esse fiozinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui. Vou vir aqui aonde eu fiz o fechamento da carreira anterior, ó. Laçar esse fio e trazer aqui pra baixo, fazendo uma alcinha. Agora eu laço e puxo essa pontinha aqui, ó. E faço tipo um nozinho. Por que que eu gosto de fazer esse daqui, gente? Geralmente eu não mostrar porque eu tinha medo que vocês iam falar, tá? Mas agora, levando em consideração que eu acho que é um conhecimento que vocês podem gostar, por que que eu dou esse nozinho? Porque quando a gente vai esconder aqui essas pontas, ó, eu vou esconder nessa carreira aqui de baixo, tá? Porque a gente vai fazer a carreira, continuar fazendo no ponto baixo centrado. Assim, ó, não vai mexer nessa alcinha aqui de cima. Quando você não faz esse nozinho, quando você esconde, você acaba repuxando essa alcinha e dessa forma vocês podem não deixar essa alcinha do jeito que é pra ficar e ficar aparecendo que tem ali uma pontinha, né? Então, eu gosto de fazer desse jeito, tá? Ó, então assim o arremate vai ficar bem certinho, como eu falei pra vocês. E agora a gente vai fazer a divisão, tá? Depois eu arremato aquela pontinha ali, porque agora, como vocês sabem, a bolsa baguete tem sempre muitos arremates nessa parte aqui das orelhinhas, mas vale super a pena porque fica um resultado incrível. E é um modelo super coringa, né, gente? Então, aqui ficamos com 46 pontos, como falei pra vocês. Todas as minhas carreiras eu preciso ter os 46 pontos. E agora, vamos separar aqui esses pontos, tá? Aqui a nossa base, como é uma base bem pequenininha, não dá tanto trabalho pra dividir, tá bom? Eu só preciso acertar ela lá embaixo e dobrar aqui, ó. Eu dobro aqui essa parte, ó. Dobrei. E eu preciso acompanhar mais ou menos o meio com a base. E aqui eu tô vendo que esse ponto é o pontinho do meio. Tá? Eu vou marcar, gente, o ponto para vocês conseguirem visualizar melhor o trabalho que a gente vai fazer, ó. Eu vou colocar na alcinha do ponto,
ó. Então, aqui vai ser o meio, porque a gente vai fazer ponto baixo centrado, tá? Pra vocês verem certinho aí como que vai ficar. E esse lado de cá, a mesma coisa, ó. Então, aqui, esse pontinho tá bem próximo dessa linha aqui, ó. Então, eu vou marcar esse pontinho, certo? Então, aqui eu tenho a parte do meio da minha bolsa. Então, quando a gente for fechar ela, colocar o botão imantado, a gente vai levar em consideração essas marcas aqui, tá? E agora, como que eu vou fazer? Eu vou separar aqui a parte dessas orelhinhas. Então, depois desse meu ponto, eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º eu vou marcar. Tá? E aqui, a mesma coisa. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, então, vai ficar assim, ó. Tá vendo que um marcador tá bem de frente com o outro? É o que eu preciso, tá? Por isso que a gente tem que ajeitar bem os pontinhos quando a gente tá subindo, ou depois, porque, gente, eu acabei esquecendo de ajeitar, eu ajeitei depois também, tá? E dá certo. Porque daí, o que acontece? Às vezes eu posso separar a quantidade de pontos, só que vai ficar torto, assim, porque as carreiras estão indo na diagonal, tá? Então, vai ficar assim. Agora, aqui, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou marcar bem o pontinho para não confundir vocês. E também com esses marcadores bem discretos para não confundir também, para vocês conseguirem ver bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Aqui, como a nossa emenda sempre fica no meio, gente, depois vocês podem escolher qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás, tá? Mas também, quando a gente faz essas orelhinhas aqui, nunca tem parte da frente e parte de trás, tá? Mas depois eu mostro pra vocês. Ó, então, aqui ficou bem retinho, ó, eu fechando a parte aqui na risca, aqui esse marcador com esse e esse marcador com esse. Caso você ache, é só dar uma ajeitadinha aqui, tá? Esse marcador eu posso tirar, porque eu não vou usar ele por enquanto, né? Porque aqui eu já separei as minhas orelhinhas. Então, aqui nas minhas orelhinhas eu fiquei com quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Desse lado de cá tem que ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aqui nessa parte do meio, dos dois lados, também tem que ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, ficou desse jeito. Aqui também, lembrando, meus amores, que vocês podem tanto aumentar a quantidade da parte da orelhinha, diminuir essa quantidade aqui, porque, querendo ou não, quanto mais pontos vocês colocam na parte da orelhinha, menos tem essa parte da abertura, tá? E quanto menos pontos na parte das orelhinhas, mais abertura tem, tá? Então, é uma questão de gosto. Eu gosto de deixar mais ou menos assim, olha pra vocês verem. E ficou bem certinho, tá? E agora, vamos começar as nossas orelhinhas. Eu vou explicar pra vocês, e vocês podem tanto fazer uma orelhinha pra depois fazer outra, ou as duas ao mesmo tempo também, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês. E isso também é uma vantagem quando você faz as duas ao mesmo tempo, porque elas vão ter a mesma altura. Eu já notei isso, que a primeira que eu fiz uma primeiro e depois a outra, e uma ficou mais alta do que a outra. Então, assim você consegue dosar a altura, tá certo? Então, vamos lá começar as nossas orelhinhas. Então, vamos lá, pessoal. Peguei aqui o meu fio, tá? E aqui vamos começar a fazer a nossa orelhinha. E eu vou mostrar pra vocês como fazer os dois ao mesmo tempo. Se você preferir, pode fazer, como eu falei, uma de uma vez e depois pular pra outra, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui, gente, sempre no sentido do crochê. Vou mostrar cada carreira pra vocês tudo bem certinho, porque vocês tiveram dúvidas nessa parte. Então, como que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, vai ser ponto baixo centrado, tá? Então, vou entrar bem no centro desse pontinho aqui. E o sentido que a gente faz crochê é daqui pra cá, né? Então, eu entro aqui. Laço, trago aqui pra cima. Vou deixar só uma pontinha, não vou precisar deixar muito, não. Pra gente economizar fio. E como eu falei pra vocês, aqui é igual o primeiro ponto de carreira. É só 360 graus.
laço e fecho. Ponto baixo centrado, viu? Venho no próximo pontinho, já venho segurando essa pontinha, lastro aqui pra frente, dou uma alturinha bacana, ó, escorrego o gancho pra encostar nesse fio e seguro e giro. Laço, um ponto baixo torcido. No próximo ponto baixo, laço, ponto baixo torcido. E eu vou fazendo desse jeito até ali no meu marcador, tá? Que só vai modificar ali nessa primeira carreirinha. Então, pessoal, cheguei aqui no meu marcador, tá? E nessa primeira carreirinha vai ficar um pouco diferente. Porque aqui eu vou fazer o fechamento já nesse lugarzinho desse ponto, só que não no ponto, nessa alcinha de cima. Então, eu corto aqui o meu fio, solto aqui a minha alcinha, vou vir aqui com a agulha de trás pra frente, nessas duas alcinhas que são correspondentes a esse ponto. Então, venho aqui de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás, ó, e aquele mesmo fechamento ficando com a alcinha. Agora, eu viro e eu vou passar por dentro do nozinho primeiro, pra depois sair no meio dessas duas alcinhas, tá? E trago aqui pra baixo, ó. Então, aqui tá a minha primeira carreira desse lado de cá, ó. E aqui, a gente já vai iniciar essa, ó. Reparem que eu finalizei aqui, eu já vou virar pra vir aqui, ó. Que também vai ser a primeira carreira desse lado de cá, tá? Então, eu laço o meu fio. Laço meu fio aqui, 360 graus. E fecho o meu ponto. Venho no próximo pontinho, ponto baixo centrado, já venho segurando essa pontinha aqui pra ir arrematando. Ó, deslizo aqui o meu fio pro gancho, seguro embaixo, laço, ponto baixo torcido centrado. No próximo, a mesma coisa, tá? E aqui o processo é o mesmo desse lado de cá, tá? Aí, chegando aqui, a gente corta o fio e faz o mesmo processo aqui. Cheguei aqui no meu marcador de novo, vou cortar aqui uma pontinha de fio. Toma cuidado pra não cortar muito, tá, gente? Porque a gente precisa dar uma economizadinha no fio pra não ter perigo de acabar antes. Se vocês cortarem muito o fio, vai acabar desperdiçando o fio, tá? Solto aqui a minha alcinha, venho nesses dois aqui, nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, laço, trago pra cá, viro meu trabalho. Antes de sair nas duas alcinhas do meio, pego um nozinho aqui, ó, e trago aqui pra trás. Ó, então, aqui a gente fez as nossas duas carreiras, as nossas duas primeiras carreiras das duas orelhinhas, tá bom? Então, eu acho que assim vai ficar mais fácil até pra vocês entenderem, tá certo? Ó, então aqui agora, se vocês quiserem desmarcar aqui, pode desmarcar, tá? Principalmente esses pontinhos aqui. Caso precise, eu mostro pra vocês como que a gente vai dando a sequência aqui. E eu mostro pra vocês aonde que tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Então, agora eu vou pra minha segunda carreira. Venho aqui, agora vai começar as diminuições. Entro no ponto baixo centrado, ó, que foi aquele primeiro ponto. Aqui, meus amores, como é nessa parte da frente, eu não vou começar fazendo diminuição, tá? Então, eu vou fazer primeiro o ponto baixo torcido, ó, laço 360 graus e fecho. E nos dois seguintes, eu faço a diminuição, tá? Então, venho aqui no meu próximo ponto, ponto baixo centrado, já vou segurando aqui esse fiozinho. Laço, trago aqui pra frente, trago aqui na pontinha, giro 360 graus, não finalizo, venho no próximo ponto, laço, trago aqui pra frente, seguro embaixo, deslizo a minha agulha, giro 360 graus, agora eu fiquei com uma, duas, três alcinhas na agulha. Agora eu laço e fecho todas de uma vez, tá? E aqui agora, eu vou dar sequência fazendo esse ponto baixo torcido até eu ficar com somente dois no final, porque lá no final a gente vai fazer a diminuição por último, tá? Então, a gente vai fazendo do mesmo jeitinho aqui, segurando essa pontinha, pra já ir arrematando, ó, mas já tá ficando assim.
Cheguei aqui no finalzinho, meus amores, mas antes de fazer a diminuição, eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai arrematar essa ponta aqui, tá? Caso vocês queiram fazer o mesmo processo do nozinho, vocês vão fazer aqui, ó, nessa alcinha que fica escondida atrás do último ponto, ó. Pra não correr a alcinha e ficar um acabamento bem legal, tá? Então, ó, pego aqui, laço, faço um nozinho. Agora, eu seguro aqui, tá? E essa ponta eu tenho que esconder aqui por essa primeira carreirinha, ó. Então, aqui, tecnicamente, a pontinha já vai pra trás do ponto baixo, tá vendo? Então, eu escondo aqui. Eu gosto de esconder, gente, depois que eu já fiz essa última carreira, pra não atrapalhar na hora que eu tô fazendo a carreira, tá? Então, ó, caminho por alguns pontos, pegando nas alcinhas aqui. E depois a gente corta e dá um pinguinho de cola, tá? Então, aqui vamos pra nossa diminuição. Lembrando que são os pontos baixos aqui, tá? Não são as alcinhas, são os pontinhos. Então, aqui o processo é o mesmo. Entra no meu primeiro ponto, lastrar aqui pra frente, seguro embaixo, escorrega a agulha, giro, não finalizo. Vou vir nesse próximo pontinho, entro aqui, tá? Pra vocês verem, porque eu falei que eu prefiro fazer o arremate depois, porque às vezes ela dá uma engasgada. Qualquer coisa, se você quiser finalizar essa carreira pra depois arrematar esse fio, não tem problema, tá bom? Laço, trago aqui pra frente, seguro na parte de baixo, 360 graus, 1, 2, 3 alcinhas na agulha. Laço e fecho tudo aqui, tá? Pra vocês verem. E vai ficar assim. Deixa eu ver aqui, que eu acho que ficou muito apertado esse último pontinho, ó. Então, vamos aqui, fazer de novo. Lastra aqui pra frente, melhorou. Giro e fecho, ó, ficou melhor. Olha, pra vocês verem a diminuição, ficou até mais bonitinha. E agora, aonde que eu vou fazer o fechamento? Pra mim não ficar na dúvida. Você vai fazer o fechamento na carreira de baixo, ó, onde foi feito também o fechamento. Então, caso você queira manter essa parte aqui marcada, ó, que vai ser essa daqui que a gente fez o fechamento na alcinha, ó. Então, se você manter aqui marcadinho, você vai saber que aqui você vai fazer o fechamento da próxima carreira, que é essa, tá? Então, aqui, como eu já fiz, eu vou cortar de novo o fio. E o processo é o mesmo, solta a minha laçada e eu vou vir nessa alcinha aqui, ó, nessas duas alcinhas. Venho aqui, pegando a agulha de trás pra frente, deixa eu tensionar bem esse fio pra ficar bem bonito. Laço, trago aqui pra trás. Ó, e aqui o processo o mesmo de sempre. Antes de subir lá em cima, passo por dentro das alcinhas, aqui. E aqui, pra você que é iniciante, tem dúvida, você vai marcar exatamente esse fio aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, pra você não ter dúvida. Tá solto ainda, tá vendo? Então, vai ser aqui que você vai deixar o marcador só pra não ter dúvida. Ó. E aqui temos a nossa segunda carreira. Finalizei desse lado, pulo pra cá já. E o processo é o mesmo, meus amores, do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. Estou fazendo tudo junto pra não confundir vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha segunda carreira dessa orelhinha de cá e já venho pra mostrar a terceira carreirinha. Então, meus amores, fiz aqui a segunda carreirinha, tá? E eu esqueci de comentar com vocês, mas na primeira carreira a gente ficou com 14 pontos... E na segunda ficamos com 12 pontos, tá? Então, a gente vai diminuir de 2 em 2 aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Caso tenham dúvidas. E como eu falei, eu marquei aquela parte onde a gente fez o fechamento nesses dois lados pra facilitar pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Ó, então, vamos lá. Vou iniciar a minha terceira carreirinha. Pego aqui o meu fio... Venho no meu primeiro ponto, esse pontinho ele sempre fica mais soltinho, né, como falei pra vocês. Então, eu dou uma abridinha nele pra sair no ponto aqui, ó, no meio, tá? Aqui ele também só tem uma perninha, então eu passo por trás dessa única perninha que ele tem.
laço aqui, trago pra frente, giro 360 graus e fecho. Agora eu vou vir bem no meio da diminuição, tá? Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, porque aqui como é diminuição, toma cuidado pra não achar que são 2 pontos, mas não. Então, você tem que passar pelo meio dos 2 pontos, ó. É sempre pelo meio da diminuição mesmo inteira. Lastro aqui pra frente, ó, olha, pra vocês verem, passei no meio das duas. Segura aqui embaixo, desliza o fio, giro 360 graus, venho no próximo ponto, laço, dou uma alturinha legal, seguro embaixo, deslizo 360 graus e agora eu fecho, porque fiquei com 3 alcinhas na agulha, ó. Então, meu primeiro pontinho que eu pego é onde tá a diminuição. Agora, eu sigo com a sequência, fazendo ponto sobre ponto, até eu ter ali 2 pontinhos sobrando pra gente fazer a nossa última diminuição. Sempre nas carreiras, a gente sempre vai fazer 2 diminuições. E eu já vou aproveitando pra arrematar esse fiozinho, né? Pré-arrematar, na verdade, né, gente? Que eu gosto sempre de finalizar com cola pra ficar bem seguro. Cheguei no finalzinho aqui da minha carreira. Os 2 últimos pontos, né? Na verdade, um ponto e aqui a diminuição. Então, eu sei que aqui eu tenho que fazer também a minha última diminuição. Lastro aqui pra frente, seguro, deslizo, giro 360 graus, venho aqui no próximo e eu tenho que pegar no meio, tá? Tem que ser bem no meio, gente. Lastro aqui pra frente, giro 360 graus, 3 alcinhas na agulha, laço e finalizo tudo junto, tá? E fica assim. Agora, eu corto o fio de novo. E eu vou contar aqui pra vocês já quantos pontos vocês vão ter nessa terceira carreirinha. 1, 2, que é onde a diminuição, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como eu falei, sempre vai diminuir de 2 em 2, tá? E aqui onde eu deixei meu marcadorzinho é onde eu vou finalizar essa minha carreira. Tiro aqui o marcador, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás, ó. E aqui outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que como é diminuição, aqui ela não tem só um nozinho, ela tem 2, ó. 1 e 2. Então, eu tenho que passar pelo meio desses 2 pra depois sair na alcinha lá de cima. E trago a pontinha pra cá. Gente, eu arremato tudo de uma vez depois, tá? Ó. Então, aqui finalizei a minha carreira desse lado de cá. Já venho marcar aqui também. Eu vou fazer aqui, acho que 5 carreirinhas, tá? Mas caso vocês queiram fazer mais ou menos, depois eu mostro pra vocês. Então, marquei aqui, finalizei a minha carreira desse lado, já venho pra cá, tá? E já faço o mesmo processo que eu acabei de mostrar pra vocês. Tô com dúvida, volta um pouquinho aí pra vocês verem como que vai ser a terceira carreirinha que a gente fez desse lado de cá, que é do mesmo jeito do lado de cá, tá? Então, pessoal, finalizei a terceira carreira dos 2 lados, tá? E agora vamos pra nossa quarta. Vocês já repararam que a sequência sempre é a mesma, né, gente? Mas eu gosto de mostrar pra vocês aqui todo o passo a passo bem certinho, bem devagar, porque às vezes temos... Às vezes não, né, gente? Sempre temos iniciantes que não sabem como manter a sequência, sabe? Então, às vezes, elas têm dificuldade. Então, por isso que eu mostro carreira por carreira. Se você for um nível avançado, é só clicar aqui em cima, tem um botãozinho de configurações e aumentar a velocidade. Caso você ache que eu estou falando muito rápido, você também pode diminuir a velocidade desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui minha quarta carreira. Lembrando, pego aqui nesse primeiro pontinho, abro ele um pouquinho, passo por baixo da outra perninha, porque se eu passar só aqui, gente, ó, vai abrir, tá? Então, eu gosto de passar aqui no meio pra ficar um pouquinho mais firme. Pego aqui a alcinha. Trago pra frente, giro 360 graus e fecho. O primeiro da carreira sempre é normal, um ponto baixo normal. Venho aqui no próximo, que já é a minha diminuição, passo no meio dos 2, tá? Tem que ser no meio dos 2. Laço, trago aqui pra frente, seguro embaixo, deslizo, 360 graus, não finalizo. Venho no próximo pontinho, laço, trago aqui pra frente, deslizo, giro 360 graus e fecho. Então, fiz aqui a primeira diminuição da minha carreira. E eu vou caminhar
até eu ter somente 2 pontinhos nessa carreira, pra gente fazer a nossa diminuição ali no finalzinho, tá? Lembrando que a gente já vai segurando esse fio pra ir arrematando. Cheguei aqui no final da minha carreira, então eu só tenho um ponto e a última diminuição da carreira anterior, então eu sei que aqui eu vou fazer a minha diminuição também. Lastro aqui pra frente, deslizo a agulha, seguro, 360 graus, venho aqui bem no centro, pegando toda essa diminuição, lastro aqui pra frente, seguro, deslizo, 360 graus, 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas juntas, tá? Ó, e vai ficando assim. Gente, eu acho que eu deixei muito apertadinho, então eu vou refazer a diminuição, tá? Então, toma cuidado pra não deixar também muito apertado, porque a gente só quer que diminua, a gente não quer que repuxe essa lateral, tá? Então, entra aqui no lugarzinho. Laço, 360, e agora sim eu fecho. Aí, ó, ficou melhor. Corto novamente. E vou fazer a diminuição bem aonde tá o meu marcador. Solto a minha laçadinha, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. E esse marcador eu já vou passar pra cá, aonde eu tô fazendo o fechamento, tá? E agora eu faço o fechamento aqui, passando primeiro pelas 2 alcinhas, pelos 2 nozinhos, e depois no meio das 2 alcinhas. Laço, trago aqui pra trás, tá? A gente vai arrematando e aqui eu já vou marcar. Meus amores, lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida... Gente, eu juro pra vocês que eu vou comprar um microfone que eu vi que ele tem redução de ruído, tá? Pra ficar melhor o som pra vocês, porque eu moro bem na beira da estrada, então não tem como não ter ruído nenhum, tá? Mas logo, logo vocês vão ter um som melhor. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque eu tô sempre investindo pra trazer a melhor qualidade pra vocês. E o pagamento, gente, é só esse. A gente só precisa que vocês curtam, compartilhem, comentem. Comenta aqui embaixo o que você tá achando, se tá achando fácil, tá achando difícil. Se você vai fazer, que cor você vai fazer dessa bolsa também, tá? Que isso também já me ajuda bastante. E o YouTube entrega melhor esses vídeos, tá bom? Então, finalizei aqui a minha... 1, 2, 3, 4, a minha quarta carreirinha, e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Aqui eu venho, ó, bem aqui onde eu finalizei, eu pulo pra cá já, pra iniciar essa minha quarta carreirinha aqui também, tá? E a gente vai fazer do mesmo jeitinho, e no final também temos que ter os 8 pontinhos, a mesma quantidade de carreiras, de pontos dessa carreira eu tenho que ter aqui também. Então, pessoal, já finalizei aqui mais uma carreirinha. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4. Vou fazer a minha última carreira aqui nessa parte das orelhinhas. Caso você queira continuar, é só continuar, tá? Mas eu vou fazer somente mais uma, que eu acho que vai ficar legal para a proposta que eu quero. Mesma sequência, gente. Finalizei desse lado, já inicio aqui do ladinho mesmo, tá? Não preciso virar o meu trabalho. Finalizei aqui, ó, e já vem pra cá. Vou pegar mais uma vez meu fio. Pego aqui esse fiozinho, trago pra frente, giro 360 graus e fecho. O primeiro é um ponto baixo tradicional. Vou vir no próximo, ó, pegando na diminuição da carreira anterior. Entro aqui, laço, trago pra frente, seguro embaixo, deslizo, giro 360 graus, não finalizo. Venho na próxima. Trago aqui pra frente, seguro embaixo, laço, 360 graus, e agora sim eu finalizo. E aqui eu continuo até ter somente os 2 ali. Gente, olha o tanto de fio que tem ainda, tá? Vai ficar super econômica essa bolsa. Então, aqui eu vou caminhar, gente, nem vou pausar aqui não, pra já mostrar pra vocês, ó. Já vim arrematando essa ponta, ó. E aqui eu já cheguei no lugarzinho que eu preciso fazer a minha diminuição. Até esqueci de marcar aqui essa parte aqui de cima, mas é aqui que eu vou fazer o fechamento, tá? Entro aqui no meu primeiro espacinho, laço, seguro embaixo, deslizo, 360 graus, não finalizo. Vou vir nesse daqui, no último, que é uma diminuição. Laço, trago aqui pra frente, seguro embaixo, 360 graus.
E agora sim, 3 alcinhas na agulha, laço e finalizo tudo junto, tá? E corto o meu fio. Ajeito aqui, vamos pro fechamento. Solto a minha alcinha, venho aqui nessas 2 alcinhas de cima, aonde tá meu marcador, ó, sempre aqui, tá? Toma cuidado pra não fazer aqui, por isso que eu gosto de deixar marcado aqui. Laço, trago aqui pra trás. Passo aqui no meio desses 2 nozinhos, ó. E depois nas 2 alcinhas. Laço, trago aqui pra baixo. E aqui, finalizei a minha carreirinha, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos. Caso você queira continuar por mais uma carreira, você vai fazer esse mesmo processo que eu mostrei pra vocês, tá bom? Que é o quê? Iniciar o pontinho aqui, depois vir no próximo e fazer a diminuição, depois vocês vão caminhar somente com 2 pontos, nem 2 pontos, só 1 ponto e depois a diminuição, tá? Então, se vocês quiserem, é só fazer mais uma carreirinha. Eu não vou fazer mais uma, gente, porque já acho que tá de bom tamanho desse jeito. E a gente vai fazer mais um detalhe de ponto baixíssimo também daqui a pouquinho, tá? Então, venho aqui, ó, finalizei desse lado, eu deixei marcado aqui, só pra vocês conseguirem visualizar bem, caso vocês vão fazer outra carreira, tá? Mas no meu caso, como eu não vou fazer, eu já vou desmarcar. Venho desse lado, ó, finalizei aqui, já venho pra cá, abro aqui esse pontinho, ó, entro bem no centro dele. Pego aqui o meu fio. Laço, trago aqui pra frente, ó. Giro 360 graus e fecho. No próximo, vamos começar a fazer a nossa diminuição. No primeiro, laço, não finalizo. No próximo, laço. E agora, fecho a diminuição, tá? O mesmo processo, meus amores, do mesmo jeitinho. Aqui não tem diferença, como eu falei pra vocês. Caso vocês tenham dúvida na carreira, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Uns 2 minutinhos aí, vocês já conseguem ver aí a carreira correspondente, tá? Só conta quantas carreiras, qual carreira você está, tá bom? Perdão. E aqui cheguei pra fazer a minha diminuição. E ó, gente, tem bastante pontas pra arrematar. Opa, esqueci de girar aqui, ó. Giro a primeira, giro a segunda e agora eu fecho, certo? E aqui, corto meu fio pela última vez. Solto a minha alcinha, vou virar onde tá marcado, a agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou passar no meio desses 2 nozinhos e depois no meio dessa alcinha aqui. Laço, trago aqui pra baixo. E agora, ficou assim, gente, ó. A parte de cima, tá vendo? E aqui a gente acaba finalizando as 2 orelhinhas, tá? E eu acho bem mais prático, até pra vocês conseguirem ver, tá bom? E a gente vai fazer aqui agora uma carreira de acabamento de ponto baixíssimo, tá? Já vou fazer pra mostrar pra vocês. Acho que eu vou arrematar primeiro. Vou arrematar aqui certinho, já vim mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa carreira de acabamento, tá? Aí eu vou arrematar todas essas pontinhas, ó. Eu só vou cortar aqui o fio. Deixa eu mostrar aqui uma pra vocês verem. Só uma pra vocês terem uma noção, ó. Dou uma puxadinha um pouquinho mais. Corto esse meu fio um pouquinho rente aqui, ó. Cortei. Pego aqui minha cola. Ai, gente do céu, pingou porque tá quente aqui, tá? Aplico aqui. Essas colas aqui são muito boas, gente, mas se esquenta, ela já fica um pouco mole demais, ainda bem que caiu lá dentro. Dou uma puxadinha aqui, ó, e empurra a perninha, porque aqui assim eu aperto e a pontinha vai colar naquela parte de dentro, tá? Ó. Assopra um pouquinho e já tá feito o arremate. Então, vocês vão fazer esse processo com todas as pontinhas, tá bom? Então, pessoal, eu já fiz todo o arremate aqui da nossa baguete, olha pra vocês verem. Ficou bem bonito.
E muito bem estruturado também, tá, gente? Era o que eu queria, que ficasse bem estruturadinho. Agora, como falei pra vocês, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui, tá? E a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser decidir aonde vai ser a parte da frente, certo? Então, vocês vão olhar bem aí qual lado vocês gostam mais pra deixar pra frente, porque a gente vai deixar o arremate do ponto baixíssimo, mesmo sendo um acabamento invisível, sempre pra trás, tá? Então, acho que eu vou deixar esse lado aqui pra frente, então, vou fazer aqui o ponto baixíssimo, tá? Então, como que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui, tanto faz em qual parte, tá? Nessa parte aqui, ou se vocês quiserem também pegar aqui em cima, porque a gente vai colocar argola, então não vai aparecer, também pode. E depois vocês decidirem, a hora que finalizar, qual lado vocês querem, tranquilo também, tá? Então, vou pegar aqui o meu fio. Só que eu vou fazer, gente, começar aqui nessa parte pra mostrar bem pra vocês aqui nessa subidinha, tá certo? Então, que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa parte aqui maior, venho aqui com a minha agulha pegando as duas alcinhas. Laço, pego o meu fio, trago aqui pra frente. No próximo, vem na alcinha, laço, ponto baixíssimo, tá? Aqui essa tirinha, depois a gente tem que arrematar, certo? Aqui agora, venho nessa alcinha aqui, ó, e faço ponto baixíssimo. Deixa eu baixar um pouquinho, aí. E agora a gente vai começar a subir, e eu sei que aqui vocês vão ter mais dúvidas. Então, aqui eu vou fazer os pontos baixíssimos pegando naquele primeiro pontinho de cada carreira, ó. Então, como ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu venho por trás desse pontinho, ó, laço, ponto baixíssimo. Por trás do pontinho de novo, torcido, laço, ponto baixíssimo. Aqui eu tenho o próximo, laço, vou pegar bem atrás dele, tá? Pra não ficar difícil aqui de passar esses pontos baixíssimos, ó, ponto baixíssimo. Atrás aqui de novo, laço, ponto baixíssimo. Olha, pra vocês verem como já vai ficando bem bonito e bem diferente, né? Vai acabando escondendo essa parte aqui que eu falei pra vocês, que às vezes vocês não gostam. Cheguei aqui na minha alcinha, ó, no meu último pontinho da carreira. Tensiono aqui bem. Venho aqui nessa alcinha, laço e faço um ponto baixíssimo. Caso você não tenha problema em continuar, é só você começar a fazer os pontos baixíssimos nessa subida aqui, pegando as duas alcinhas, ó. Laço, ponto baixíssimo. Próximo, laço, ponto baixíssimo. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui até o final como que vai ficar fazendo ponto baixíssimo direto, ó. Aqui, ponto baixíssimo. E aqui a gente vai começar a descer, ó. Então, vai ficar assim, tá vendo? Ele vai ficar um pouquinho mais arredondadinho. Mas caso você queira que fique mais retinho, depois aqui do ponto, do primeiro pontinho aqui, você pode fazer uma correntinha e vir aqui trabalhando pontos baixíssimos, ó, nessa parte aqui de cima. Trabalhei aqui no meu último pontinho da parte de cima, vou começar a descer. Antes de começar a descer, também faço uma correntinha e começo a descer aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui já fica uma quininha? Então, vai ser uma questão de gosto, tá? Eu vou fazer direto, mas eu gosto sempre de mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam dessas diquinhas. Então, eu vou fazer direto pra manter arredondadinho. Bem soltinho aqui, tá bom? Ó. Cheguei aqui agora na descida. Aqui é super fácil de visualizar, porque a gente já tem essas alcinhas, né? Então, aqui é mais fácil. Venho aqui nas alcinhas e venho descendo, fazendo pontos baixíssimos. Esse aqui é só um detalhe, tá, gente? Que vai deixar um acabamento bem bonito na bolsa. E aqui eu cheguei no meu último pontinho da carreira, ó. Que é esse daqui. Entra aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu venho aqui nessa alcinha, essa aqui de baixo, ponto baixíssimo, tá? Ó,
Só vou tensionar bem o fio aqui, gente. Pra sempre ficar com um acabamento bem legal. Vem aqui embaixo, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. Aqui na descida. E aqui agora a gente já vai chegar nessa partinha reta. Então, eu entro aqui, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, ó. E aqui dá até uma escondidinha naquele buraquinho que tava querendo abrir ali, vocês lembram? E aqui a gente continua fazendo ponto sobre ponto. Eu quero mostrar pra vocês mais uma vez a subidinha ali, que a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez na outra parte, tá? Ó. Ó, então eu cheguei aqui. Antes de já subir no ponto, eu faço o ponto baixíssimo aqui, ó. E aqui eu começo a subir nos pontinhos que a gente iniciou a nossa carreira, os pontinhos baixos torcidos. Lembrando que são 5. Venho no próximo aqui, ó, só pegando o pontinho baixo. 2, 3, 4 e o último aqui em cima. Como falei pra vocês, já venho fazendo os pontos aqui direto. Chegando aqui eu faço nessa parte e continuo, tá? E quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês o arremate. Então, pessoal, dei da volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, tá? Já até cortei meu fiozinho aqui pra gente fazer o arremate no primeiro ponto, ó. Então, eu solto aqui toda essa alcinha. E aqui a gente vai juntar, ligar com esse primeiro. Pega aqui as duas alcinhas, lastrar aqui pra trás, praticamente do mesmo jeito que a gente tava fazendo aqui, gente. Nas nossas orelhinhas. Ajusto bem e trago aqui pra trás, ó. Eu venho aqui por entre essas alcinhas e depois saio no meio. Laço, trago aqui pra trás. E fica assim o arremate da nossa carreirinha, tá? Depois eu vou arrematar tudo bem certinho aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como colocar o botão imantado. Como eu falei, essa parte vai ficar pra trás e essa parte vai ficar pra frente, tá? Então, a parte da frente eu sempre coloco a parte do botãozinho que é achatada, ó, essa aqui. Então, primeira coisa de tudo, eu vou posicionar aqui, ó. Tudo certinho o desenho. E eu tenho que ver aonde vai ser o meio, tá? Então, eu viro aqui, qualquer coisa. E posiciono pra ver onde vai ser certinho o meio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu vou separar aqui e já venho mostrar pra vocês, peraí. Então, ficou aqui posicionado, bem centralizadinho meu botão. E aqui vamos costurar ele agora, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de costurar atravessando, pra quem já tá conhecendo o canal hoje, mas pra quem conhece já há mais tempo sabe como eu faço essa costura. Primeiro, eu peguei uma alcinha aqui do ponto e passei por baixo dela pra gente esconder o nozinho, tá? Ó, assim vai ficar escondidinho aquele nozinho. E aqui agora eu venho pra fora da alcinha, bem rente da alça, e empurro a minha agulha, tá? Eu vou pegar ela entre os espacinhos, ó. Tá vendo que ela tá embaixo aqui desse ponto? Então, agora eu vou puxar tudo aqui pra fora. Com bastante cuidado pra não formar um nó aqui nessa parte de dentro, tá? E eu tô segurando, ó. Agora eu venho nesse mesmo buraquinho que tá saindo a minha linha, trago aqui pra trás. Ó, saiu dentro da alcinha, caso você não consiga sair dentro da alcinha, não tem problema, você traz pra fora e depois volta lá pra dentro, tá? E aqui tomando cuidado pra não formar um nó também.
fiz aqui duas e vou fazer a terceira. Venho aqui pra fora da alcinha, volto aqui na frente. E puxo. Ó, e a primeira alcinha já está costurada. Aí, eu venho bem próximo aqui de novo, só que agora eu vou sair com a minha alcinha pra fora, ó, com a minha agulha pra fora da alcinha. Ela não tá dentro. Ó, ela tá pro lado de fora. Trago aqui pra dentro. E agora, eu venho com a minha agulha por baixo da alcinha e vou transferir essa minha agulha aqui pra cima, perto dessa alcinha que eu preciso trabalhar. Ó, aqui. Bem aqui, só que eu vou pegar mais um pedacinho da malha, pra ficar mais firme. Aí. Empurro. E trago aqui pra cima. Ó. Trouxe aqui pra cima. E agora eu vou fazer esse mesmo processo de costura, costurando aqui dentro por 3 vezes, tá? E depois que vocês costurarem essa alcinha, vocês vêm pra de baixo e depois vêm pra essa aqui de cima, tá? O processo é o mesmo, passando 3 vezes por cada alcinha. Então, pessoal, fiz aqui a costura das 4 alcinhas, tá? E agora vamos fazer o arremate. Como que eu faço esse arremate, tá? Tentando mostrar pra vocês aqui. Ai, acho que se eu virar assim vai ficar melhor pra mostrar. Ó, eu vou vir atrás dessa alcinha e vou transferir essa agulha aqui pra baixo do meu botão imantado pra fazer um nozinho de tecelão. Ó. Trouxe aqui pra baixo. E aqui embaixo, eu vou dar esse nozinho. Pega aqui uma parte bem embaixo, ó. Caso você não consiga, depois a gente vai puxar esse nozinho mais pra baixo, tá? Então, pode ser o mais embaixo que vocês conseguirem. Puxei. Agora, eu vou ficar com uma alcinha aqui na agulha. Assim. E eu vou passar uma e 2 vezes aqui por dentro. E puxar bem essa linha. Até formar um nozinho. Ó, formou um nozinho aqui. Tá bem aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem fazer mais um embaixo dele mesmo, tá? Então, deixa a alcinha. Laço, passo uma. Laço e passo mais uma. Aí, depois puxa aqui. Bem, e agora o que eu vou fazer? Eu passo por baixo do botão de novo, por dentro da malha, tá? E trago aqui pra cima pra esconder a pontinha, como eu falei pra vocês, pra trazer esse nozinho o mais pra baixo possível. Ó, puxei aqui, venho com a minha agulha e corto bem rente, tá? E tá feita a costura da primeira parte, ok? E agora, Ana, como que eu faço a segunda? Não vai ficar torto? Não vai, não. Calma aí que eu vou te mostrar como que vocês vão fazer essa costura. Vocês vão pegar a segunda parte do botão imantado, colocar aqui, ó, porque aqui a gente já deixou bem separadinho, bem certinho, lembra? Vai fechar aqui a baguete de vocês, ó. Fechou, e agora abre o botãozinho aqui, ó, segurando. E aqui tá o lugar pra vocês aplicarem a segunda parte, tá? Tá vendo que foi fácil? Super facinho. Depois vocês vão fazer essa mesma costurinha, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês desse lado de cá, tá? Eu vou colocar a minha etiqueta e já venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a alça. Então, pessoal, vamos aqui pra nossa alça, tá? Que é uma alça bem diferente, mas não é difícil de fazer. A única coisa que vocês têm que se atentar é com a quantidade de fio, porque a gente já vai começar a trabalhar com
o fio cortado, tá? Como eu quero uma alça de mais ou menos 27 centímetros até uns 30 centímetros, eu cortei aqui um total de 3,5 metros de fio de malha, tá? E aqui que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar as duas pontas e achar o meio dessa tira grande aqui, tá? Ó, achei o meio, tensiono bem. E aqui no meio eu vou fazer a minha laçada inicial. Faço a laçada inicial e fecho. Não vou apertar muito, tá? E aqui a gente vai trabalhar com essas duas tiras. Eu vou meio que deixar uma pra cada lado pra não confundir vocês, tá? Mas depois vocês vão pegar o jeito, principalmente aqui nesse comecinho, certo? A primeira etapa é trabalhar com esse fio que a gente tá com a alcinha na agulha. E eu vou pegar onde? Aqui nessa laçada inicial, essa alcinha de baixo, ó. Pego essa alcinha de baixo, laço e passo essa tira por dentro das duas, tá? Ó. Agora, eu vou virar essa tira e vou pegar essa alcinha aqui, ó. A gente trabalhou nessa, a gente vai trabalhar nessa, porque aqui é a alcinha, é nessa aqui de fora. Então, eu dou uma viradinha aqui, ó. Esse fio eu acabei de trabalhar, então, agora eu vou trabalhar neste daqui. Então, eu passo aqui, aqui, ó. Toma cuidado pra não pegar no mesmo, ó. É nesse daqui. Passo por baixo dele, laço e fecho, tá? Então, trabalhei essas daqui. E aqui vai ficar desse jeito, ó, parecendo duas alcinhas, tá vendo? E aqui agora a gente vai girando. Eu trabalhei desse lado, então agora eu giro a minha tira, tanto faz pra qual lado, tá? Mas eu acho mais lógico aqui essa parte, né? Girando assim. E aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente uma alcinha. Que vai ser essa primeira alcinha aqui da chegada, ó. Essa aqui. Passei por baixo dela, laço esse meu fio e passo por dentro dessas duas alcinhas. Ó. Trabalhei esse fio, viro aqui. Quando eu viro, eu sei que é essa ponta que eu vou trabalhar, tá? Pego aqui essa, a primeira alcinha, laço, passo o meu fio por dentro dessas duas. Girei novamente. Pego a primeira alcinha, laço e fecho as duas. Girei aqui de novo. Girei, eu já vou trocar o fio. Pego a primeira alcinha, laço, fecho as duas. Girei de novo. Tô deixando separado para não confundir vocês as alcinhas, tá? Pego essa alcinha aqui, laço, fechando as duas. Agora eu giro de novo e aqui a gente vai trocando os fios, tá? É só vocês girarem e ver qual fio que tá nessa parte aqui de baixo, pra conseguir visualizar bem, tá? Ó. Mas na prática aí vocês vão conseguir entender bem. E a gente vai fazendo desse jeito até tá no tamanho que vocês querem, ou até quanto o fio dá, tá? Por isso que eu falei pra vocês que vocês têm que ter mais ou menos em mente quanto que vocês querem essa alça. Porque senão vai chegar num ponto que vocês não vão ter mais fio pra trabalhar a alça e vai perder o fio. Então, pra uma alça de mais ou menos 28 centímetros, eu deixei 3,5 metros de fio, tá? Então, vou continuar trabalhando aqui até ter o tamanho que eu quero da minha alça e já mostro pra vocês o arremate. E vai ficando assim, ó, parecendo essa trança aqui muito bonita. Então, meus amores, finalizei aqui a parte da nossa alça, tá? Ela fica uma alça um pouquinho mais fininha mesmo. Ó, então aqui eu fiquei com um total de 25 centímetros. E ela cede um pouquinho também, tá? Então, vai ficar um pouquinho maior. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer o fechamento? Ó, pra vocês verem aqui, só tem uma pontinha já.
eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui nessa alcinha, que tecnicamente eu iria fazer o fechamento aqui, né? Continuar com a carreira aqui. Vou colocar aqui a minha alcinha na agulha, vou laçar esse fio e trazer pra cá, mas eu não vou finalizar, ó. Vou deixar assim. Tiro aqui a minha agulha e eu vou puxar essas duas alcinhas. Tanto essa... quanto esta aqui, ó. E vai ficar assim. Agora, eu vou dar 2 nozinhos aqui nessa parte de cima, bem apertado. O primeiro não tanto, mas o segundo bem apertadinho, tá? Ó. E agora, eu pego uma agulha menorzinha e vou esconder aqui essas tiras por entre essas alcinhas, tá? Então, ó, vou passar por essas alcinhas, embaixo dessas alcinhas. Ó, a gente ajeita aqui bem. Aqui as duas tirinhas vocês vão fazer do mesmo jeito. Essa vem pra cá e essa aqui desse lado de cá vem pra cá, ó. Ó, esconde bem. Daí a gente vai cortar essa tirinha. Se vocês conseguirem dar um pinguinho de cola aqui nessa parte de baixo, é ótimo também, tá? E fica assim a nossa alça. Daí depois a gente só vai aplicar a nossa argola articulada pra gente colocar na nossa bolsa, tá bom? Então vamos pro tassel agora. Então, pessoal, vamos aqui agora pra nossa última parte, tá? Peguei aqui a minha agendinha, ela tem 15 centímetros de altura. E peguei aqui o meu fio de malha, tá? Aqui eu vou tensionar ele bem e eu vou dar as voltas deixando a parte do avesso pra frente, tá? Depois, quando a gente der um nó, ele vai ficar pra dentro. Então, a gente tensiona bem. E como o meu copinho não é do grande, gente, eu vou dar aqui 6 voltas, tá? Toma cuidado, porque se colocar muitas voltas, não entra no copinho. Então, aqui, eu vou deixar do lado avesso pra frente. Ó, 1, 2, 3, e quando eu tiver a minha 6, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, passei aqui as 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou cortar aqui um pedaço, não vou deixar rente, tá? E aqui eu corto mais um pedaço um pouco maior pra gente fazer o nó na parte de cima. Que agora eu vou deixar a minha tesoura em cima da agenda só pra não correr as tirinhas. Tensiono bem. E agora, eu pego aqui a minha agendinha. Seguro aqui essas duas pontas e eu vou passar essa tira por baixo dessas outras, tá? E puxo aqui pra cima, ó, bem na curvinha aqui, ó, da agenda. Deixo mais ou menos no meio, aqui. E agora eu vou dar 2 nós. Primeiro, posso ajustar aqui também. Primeiro, daí agora eu forço bem, e agora eu vou dar mais um bem apertadinho aqui também, tá? Ó, bem apertado. E tá pronto aqui a parte que a gente separou pra pôr no copinho, tá? Gente, eu tô de blusa de novo, né? Porque aqui na minha cidade a gente tá tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco.
Então, aqui tirei da agenda. E aqui a gente vai virar assim, ó, trazendo o nó pra parte de baixo, ó. Então, acaba escondendo o nozinho e os fios, como falei pra vocês, vai ficar do lado direito, tá? Então, agora vamos encaixar no nosso copinho. Tirei o parafusinho ali, gente, só pra não deixar ele sumir. Aqui eu vou posicionar o nozinho bem pra baixo e vou forçar aqui essa parte dentro do meu copinho, ó. E eu gosto de deixar essa perfuração junto com essa parte aqui. Então, aqui eu já venho forçando, ó. Tá um pouco mais apertadinho, estão vendo? Ó. E eu vou apertar bem, vou pegar até a ponta de uma outra tesoura ali, porque aquela dali que eu mostrei pra vocês é muito afiada. Pra empurrar bem o nozinho aqui pra essa parte de dentro. Principalmente o nozinho tem que entrar aqui muito bem. Pronto. Agora, eu pego o parafusinho e posiciono aqui. E agora, fechamos aqui com a nossa chavinha Allen. E aqui, gente, eu vou deixar um pedacinho pra fora. Eu não vou risquear tudo, tá? Pra evitar que saia essa parte de malha ali dentro do copinho. Ó, a gente deixa só um pedacinho assim, ó. Só um biquinho. Bem pouquinho. Essa dica é bem legal, porque aqui agora, se eu puxar, ó, não sai, tá vendo? E agora sim, eu venho com a minha tesoura, ó, eu seguro aqui, ó, dou tipo como se fosse uma penteada. E agora eu venho abrindo essas partes aqui. Só que aqui eu tenho que deixar, eu tenho que acompanhar a parte menor, tá? Então, aqui eu vou cortando aos pouquinhos o meu tassel. Olha pra vocês verem como eu falei que essa tesoura é maravilhosa, gente. Então, eu vou cortando aos poucos até o teu tamanho, até tá tudo bem retinho, tá? Vou terminar de cortar aqui e já venho pra gente colocar todos os elementos da nossa bolsa. Então, meus amores, estamos finalizando a nossa bolsa Yasmin, né? Um trocadilho com o IA, já que esse modelo foi inspirado em um modelo de IA. Então, se vocês gostarem, quem sabe eu posso fazer isso mais vezes, tá? Então, comenta aqui embaixo se você gostou dessa ideia. Então, vamos lá. Nosso tassel, a nossa alça. Primeiro, eu vou colocar aqui a argola na alça. Ó. Atravessa assim, ó, de lado, gente. Assim. Ó, os dois lados. Aqui eu fiz o arremate, gente, tem que ver onde que eu apliquei a cola. Ah, tá, aqui. Então, aqui agora eu vou atravessar a minha argola aqui, ó. Embaixo da carreira de ponto baixíssimo. Ó, vai ficar aqui. E essa desse lado de cá também. E eu preciso colocar mais ou menos na mesma altura, tá? Então... Então, ficou aqui a nossa alça. Uma alça mais fininha mesmo. E agora... eu aplico aqui meu tassel, gente, ó. Na argola, tá? Eu abro aqui e coloco o tasselzinho que ele já vem com a argola. Daí é só girar a argola articulada pra trás. E prontinho. E está pronto nossa baguete Yasmin, gente.
Então, eu quero saber o que vocês acharam dessa ideia, se vocês gostaram dessa ideia de trazer aí algumas inspirações em fotos de IA. E eu quero mostrar pra vocês que aqui sobrou ainda, gente, 24 gramas, tá? Então, sobrou bastante fio. Ficou bem econômica essa bolsa, tá? Lembrando que todos os acessórios são lá da loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. E corre aproveitar também, gente. Vai lá no Instagram do meu último Reels, @nice crochê do mesmo jeito que tá aqui, comenta lá, gente, no Reels da Grande Black do Crochê, comenta lá, estamos juntas, pra vocês receberem o link pra entrar no grupo VIP da loja Matilda, tá? Vão ser kits com até 50% de desconto, vai começar dia 5 de novembro, vai começar amanhã, se você tá assistindo esse vídeo no dia do lançamento. E lembrando que vocês podem utilizar o meu cupom, que é na NH, pra vocês terem mais 5% de desconto, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, que eu tenho certeza que muitas crocheteiras ficaram quase doidas por conta desse modelo, tá bom? Se você assistiu todo esse tutorial, comenta aqui embaixo terracota pra mim saber que você assistiu tudinho, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!